Dia. Vou esperar um minutinho para nossa convidada de hoje chegar. Oi, Tonhão, bom dia. Oi, Larinha, bom dia. Tonhão, você está fazendo falta nos treinos de bike, viu? Bom dia, Isa, Líbero. Ó, o Gabriel tá aí, Gabriel, que saudades. Karim, que ótimo. Tô feliz que você tá andando, viu? E correndo. Eu vou chamar aqui a Lara. Oi, Larinha. Oi, Rê, tudo bom? Bom dia, tudo e Olha aí, você? ó. Fiz garota Ó, propaganda. eu tô com a das rosinhas do Training Camp para comemorar. Eu fiquei na dúvida ontem e falei, não, vou com essa aqui. Ai, que legal, que show. Ô, Larinha, vamos dar só um minutinho para o pessoal entrar. A gente pode ir falando um pouquinho. A Lara é rosinha, ela pedala bastante, né, Larinha? E, Engano. E ela, eu acho melhor você se apresentar, Larinha, falar um pouquinho, porque é bem diferente, né? Essa aula Uhum. que a gente vai fazer hoje. Então, ninguém melhor do que você para falar como é que a gente vai fazer. Eu vou ser a cobaia aqui para ajudar vocês. O pessoal em casa vai fazer junto. Tá legal. É, Bom, minha formação é em esporte, sempre gostei de esporte, só que o meu trabalho hoje é mais voltado para organizar a nossa postura, para prevenir lesão, para a gente voltar a funcionar com qualidade, para poder praticar isso que a gente gostar, né? Pedalar, correr, o que for, ao longo da vida, com eficiência e pelo tempo que a gente precisar. Então, Tô- hoje, o que eu vou falar para vocês é explicar um pouquinho da importância dessa organização toda da postura, da posição das articulações e mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso em casa ou no dia de treino com muita facilidade, sabe? E ao Uhum. longo da vida a gente pode usar. São exercícios diferentes do que a gente aprendeu como exercícios de força, são exercícios de faxina articular, sabe? Eu brinco com esse nome porque é exatamente isso. A gente vai se movimentando, vai limpando e devolvendo, né, as articulações a posição que seria natural. Então é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Perfeito. Não sei como é que vai ficar aqui, eu vou mostrar um pouquinho às vezes eu mostro em você, Rê. Daí a gente vai passando para todo mundo. E se ficar ruim também de ver, assim que acabar a live, eu gravo um videozinho com os principais e mando. Aí a gente Tá. deixa no Insta também, tá Não, bom? legal. O que a gente tem feito, assim, quando terminar aqui, a gente deixa ela disponível 24 horas. Uhum, Né, no ao vivo uhum. e né, esse vídeo ao vivo e depois a gente grava ele e tá colocando no YouTube. Então também dá para o pessoal fazer a qualquer momento, né? Rever, fazer. Legal, tá bom. Ah, estou preparada. Tem bastante gente já, pode falar? Já pode falar. A minha família inteira, todos os meus amigos estão aqui, que bom, gente. Ai, que coisa boa, viu? Que legal. E Tava Larinha, brincando. primeiro, super obrigada por você ter Imagina, aceitado aqui dividir imagina. esse momento com a gente. Com certeza, assim, a gente vai aprender muita coisa, né? E às vezes é isso, a gente fica tão preocupado em correr, pedalar, né? Os triatletas, o que é nadador, nadar, e acaba esquecendo de cuidar de algumas coisinhas que são bem importantes, né? Que fazem toda a diferença. Então, acho que vai ser um assunto muito bacana e novo para a maioria das pessoas, né? Bom, eu espero que vocês gostem. Eu gosto muito. Vou contar para vocês e aí depois vocês me falam se foi legal ou não. Tá bom? Então, Combinadíssimo. vou começar, Rê, explicando um pouquinho da importância, porque os nossos tecidos são vivos. Então, eles estão em constante renovação. Mesmo os ossos, né? Os ossos estão vivos também. Então, a cada X tempo, dependendo da pessoa, da idade, eles se renovam. Então, por Uhum. exemplo, daqui a 6 meses, a gente tem a possibilidade de ter um osso novinho.
o osso, que é né, o tecido mais rígido assim, do nosso corpo, se renova, imagina o resto, né? É muito mais rápido até. Uhum. Então, tem duas coisas aí. A parte boa, né? Que está sempre se renovando, então a gente tem a oportunidade de sempre melhorar. Uhum. Do outro lado, o que, que a gente faz no dia a dia para ajudar, né? A gente estar melhor lá para frente. Então, essa é a Ajudar ou importância. piorar, né? Tem as duas opções, né? É, isso que é o problema. É que quando não ajuda, atrapalha ainda, né? Então, e é sobre isso que eu vou contar um pouquinho. Como é que a gente faz para modificar essa dinâmica? As células estão em constante nascimento, renovação, e o que potencializa isso ou piora é a qualidade do nosso movimento. A forma como a gente, o tempo que a gente passa em cada postura ao longo do dia, como é que a gente treina, o que a gente come, como a gente dorme, enfim, né? Mas eu vou falar mais da parte do treino. Então, por exemplo, se eu tô lá o dia inteiro sentado nessa posição, pescoço para frente, meus tecidos estão se renovando nessa posição. Então, adianta eu treinar um pouquinho por dia e passar o resto do dia aqui, né? Tempo um contra o outro, um ganha. Claro que ajuda, né? Treinar um Uhum. pouquinho por dia, mas a gente tem que ter consciência também do que a gente faz fora do treino, né? Que é a Então, maior parte do tempo, né? a maior parte do tempo, é. Por mais que Então, a gente faça treino longo, vai de 3, 4 horas, o dia tem 24, né? pois é. E aí vamos falar do treino longo também, que ele pode ser bacana ou ele pode deixar algumas coisas que não são tão legais. Por exemplo, vou falar da bike, tá? Mas pode ser corrida, natação. Uhum. Se eu pedalei pra caramba, pam, 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 3 horas. E meu joelho, por exemplo, é um joelho que não é bem apoiadinho, certinho, a articulação não tá perfeita. Eu fiz um movimento repetitivo por um longo tempo, com a articulação fora do prumo bacana, e aí meus tecidos também vão se renovar ali. Então, Entendi. o que a gente faz? Dá para arrumar na hora que está treinando? Não, a gente pode arrumar um pouquinho antes, um pouquinho depois. A qualidade, vou falar músculo, tá? Porque é o tecido que está maior ali. A qualidade desse músculo, que fica super rígido depois do treino, faz a gente ficar com toxina armazenada por mais tempo, faz a circulação ficar mais lenta. O que a gente faz? A gente também pode equalizar isso, baixar esse tono, distribuir melhor as toxinas e ter uma recuperação pós-treino melhor. Então, mesmo o treino, dependendo de como a gente faz, a gente também precisa se reorganizar depois, né? Não é Sim. culpa do treino. Vou usar de novo o exemplo da bicicleta, que a gente está abaixadinho, com a corcundinha, né? Vai parar de pedalar porque faz corcunda? De jeito nenhum. Termina o Uhum. treino, deita no chão, dá uma arrumadinha, que é isso que eu vou mostrar agora. E o pessoal que treinava comigo me via, deitava no posto de gasolina, que eu não esperava chegar em casa. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Só que como é que a gente sabe se está fora ou não? Eu queria primeiro começar com essa experiência, Rê, para Uhum. mostrar um pouquinho de como a gente pode começar a se sentir, a se perceber, porque também como é que você muda uma coisa que você não sabe que está ruim, Uhum. né? Então a gente pode começar já, se vocês toparem. E eu acho que assim, o que é importante, eu digo por mim mesma, eu sou a rainha, né? Eu coloco o quadril para frente, pescoço para frente e tal. Então, assim, quanto mais vezes você se arrumar durante o dia, você está sempre em alerta. E não sei se eu estou falando besteira, mas falando pela minha experiência. E aí, ao passar do tempo, você vai tendo que se perceber menos vezes, porque você Uhum. já está melhor na postura, é isso, né? É isso, eu tenho a mesma sensação. E mesmo que a gente fique perfeito ao longo do dia, no final do dia, a gravidade puxa a gente, né? Puxa os líquidos para baixo, puxa tudo. E a gente já está mais cansado. Então, é normal a postura dar uma caidinha, É. né? Ninguém consegue ficar assim 100% do dia. Então, os movimentos que eu vou propor também é para tirar a gente dessa tortura de ter que ficar rígido aqui, segurando a cabeça, segurando o tronco. E o que você falou é super importante, Rê. Tem trabalhos hoje em dia que mostram que vários mini treininhos ao longo do dia é mais eficiente do que um treinão. Não que a gente não precise, precisa muito, principalmente treino longo, no mínimo uma vez por semana, por outras questões, né? Por Sim. exemplo, eu vou até falar que eu gosto disso, tem uma coisa que a gente chama de angiogênese,
que é o nascimento de mais redes de capilares sanguíneos. Então, isso é super importante para a gente, né? Ajuda na renovação celular, ajuda na oxigenação melhor do organismo. Isso só vem com treino longo. Mas treino longo serve para umas coisas, esses treinos curtinhos servem para outras coisas, né? Tem que fazer de tudo, não tem jeito. E o que eu gosto sempre de falar, assim, né, para os alunos, é assim, por exemplo, às vezes a pessoa chega e fala assim, vou mudar minha vida. Eu, assim, vendo o lado bom da quarentena, tem muita gente que não se preocupava com atividade física, que está vendo a importância maior, sempre foi importante, mas cada um tem seu tempo, o seu momento de despertar para algumas coisas. E aí, às vezes, a pessoa começa assim, eu vou começar a treinar, eu vou começar a comer direito, eu vou começar a fazer as práticas de respiração, de meditação, as posturas que a Lara ensinou, e de repente tem tanta coisa para fazer que a pessoa que não está, ela pega tudo e joga longe, né? Então eu sempre falo, eu acho bacana fazer um pouquinho de cada vez, que aí é uma coisa que vai realmente fazer parte da sua vida, da sua rotina, né? Eu não acredito naquela coisa que começa com tudo. Porque muitas vezes, às vezes dali uma semana, metade disso já caiu. E aí o pior de tudo é que aí a pessoa fala, tá vendo? Eu não sirvo para isso, eu não sou capaz de dar conta. E aí a pessoa chuta, né? Então, eu vejo o esporte como assim, né? Que nem quem corre, quem pedala, é o mundo. E em volta disso tem várias outras coisas, né? Mas que a gente caminhando devagarzinho, a gente vai conseguir ter o benefício de todas elas, né? Isso daí que eu acho gostoso do esporte. E eu acredito nisso, não nessa coisa, sabe, um estouro de uma hora para outra, né? E tem um outro lado que eu acho que a pessoa tem que gostar do que está fazendo. Se Uhum. não, você começa fazendo uma coisa que não gosta, a chance de permanecer com aquilo na vida é praticamente Ou que nenhuma. não faz sentido, né? Por isso que é Exato. importante, assim, que nem o que a gente está tentando agora na quarentena, que está todo mundo mais tranquilo, se abrindo para coisas novas, é explicar o porquê das coisas, né? Então, por que que eu faço isso? Por que que eu faço aquilo? O que que eu vou tirar de bom disso, né? Porque aí começa a fazer sentido para a pessoa, né? Então, eu acho que está sendo um momento bem bacana, né? Eu acho também. Eu estou aproveitando para estudar um monte aqui. Eu também. Pra... Gente, eu vou contar para vocês um segredo. Eu vou ganhar uma camiseta nova, tá? Vai sim, com certeza. E a gente Rê, vai comemorar muito no fim dessa quarentena, fazer vários treinos nossa, por favor, por comemorativos, favor. A café da minha tá bem manhã. cuidadinha, ó, tá lá dormindo, coitada. Eu vi. Rê, você quer que eu conte mais sobre a importância disso ou tá bom e a gente começa Eu com acho que se você quiser ir fazendo e falando, falando? Tá bom, e as eu pessoas que posso. estão em casa acompanhando a gente, Uhum. é importante fazer junto, né, Larinha? Acho legal experimentar, né? Não custa Sim. nada, aproveita que a gente não tá cobrando, Rê. Vamos fazer juntos, gente. Não me deixem sozinha aqui. Então eu vou começar com vou explicar um pouquinho o que a gente vai fazer, porque todo mundo tem coluna. Se treina, se não treina, vai funcionar, certo? Então é o seguinte, eu vou explicar um movimentinho que vai ajudar a reidratar a coluna, tá? Então, falei de novo a postura ruim aqui, pode ser a postura ao contrário, não importa. Esse movimento vai trazer a gente mais para o neutro. Quando eu falo neutro, fica fácil de entender, que seria o mais bacana de Nem alinhamento? o, nem o 8, nem o 80, Nem vai. 8 nem 80. Então, a nossa curva não, a nossa coluna não é reta, tá, gente? Queria contar isso para vocês. A lombar, né, aquela curvinha aqui, ó, que todo mundo tenta colar no chão, ela não é reta. Tem uma curvatura ali para servir de amortecedor. Então, a gente nasce com a coluna em C, e aí, conforme a gente se movimenta ao longo da vida ou desmovimenta, e essas curvinhas seriam formadas, né? E a gente vai estragando por sentar no sofá, pedalar e etc. Então, meu primeiro movimento vai ser sobre isso, tá? Como dar uma organizadinha na coluna, reidratar as vértebras. Então, por exemplo, quem pedala tem muita protrusão, hérnia na lombar, é comum pra caramba, ou na cervical. Isso ajuda. E o movimento, não falei que muda os tecidos? Então, tem muita lesão que some, que é reabsorvida.
isso na coluna. A coluna é o mais rápido e mais fácil. Já tem um monte de gente para contar a história depois. Mas eu vou começar com esse, então, tá? A gente vai deitar no chão. Se a voz ficar ruim, vocês me avisem. Tá. A gente vai deitar. O Gabriel falou para a gente falar mais, Gables, a gente vai falando e fazendo, que aí fica mais dinâmico. E a Vanessa falou que a minha voz, dá para pegar bem, Rê? Para mim, eu tô ouvindo bem. Então tá bom. Então a gente vai começar deitadinho no chão. Vamos fazer com perna esticada, porque eu falei que a gente precisa perceber a posição das articulações, né? Tá. Vou dar uma referência aqui. Então, ó, se vocês fecharem os olhos, fica mais fácil de perceber, tá? Uhum. Percebe para começar lá embaixo, se a panturrilha direita encosta no chão do mesmo jeito que a esquerda. Foi? Agora, a parte de trás da perna, depois do joelho ali para cima, percebe se está encostando e se é parecido direito com o esquerdo. Essa parte de trás da perna, eu vou contar para vocês, deveria estar bem encostadinha, viu? A maioria das pessoas não encosta, mas aí eu vou ensinar também. Quadril, tem uma área apoiando, tem um ponto, como é que é? Percebe? E aí, depois a coluna toda, né? É bem apoiada essa parte aqui de baixo ou não? Lembra que eu falei que tem que ter um espacinho. Então, tem que ter, né? Aí, às vezes, as pessoas têm só um ponto aqui em cima, ou encosta a cabeça no meio da coluna. Não importa. Hoje é só para vocês terem uma referência de como estão e como que a gente vai modificar isso já, tá? Aí tem na escápula, né, nesses ossos das costas, às vezes a gente sente um ponto de contato, às vezes a gente sente uma área, às vezes é bem diferente direito e esquerdo. Os ombros têm apoio lá atrás ou eles estão viradinhos para frente? Se você puser os braços para cima agora, Rê, vai lá. Bem esticadinho. Todo mundo levanta o braço e apoia no chão. Vai em cima da cabeça. Aqui. Aí. Lá em cima. Seu cotovelo encosta no chão. O direito encosta tanto quanto o esquerdo e vice-versa. Então, quem estiver fazendo em casa, percebe isso, tá? Deveria estar tudo relaxadinho lá em cima. Mas se não tiver, não importa que a gente chega lá. Também não importa a idade, viu, Rê? Qualquer idade modifica. Tá legal. Tá? Então, guarda essa informação. Eu tenho chances, então. Oi? Eu tô brincando, eu falei, eu tenho chances. Tem chance, lógico que tem chance. Ainda mais que a gente foi coleguinha de escola, que a gente descobriu agora. Então... Desce os braços, Rê. Apoie o braço ou aqui no abdômen, ou no lado, onde você achar confortável, tá? Tá. Flexiona as duas pernas, bem dobradinha. O movimento vai sair dos pés agora, tá bom? Todo mundo que estiver fazendo, vê se dá para enxergar bem. A gente vai fazer um balancinho, o corpo inteiro, partindo dos pés. O pé empurra o chão e a gente mexe a coluna. Como se estivesse sacudindo, chacoalhando. Palavra que você associar melhor com esse movimento, tá? Quem começa fazendo, e às vezes a coluna não tem bastante disponibilidade, não está soltinha, sai um movimento meio arrastado no chão, a cabeça arrasta para cima e para baixo. Não tem problema. Ao longo da movimentação, ao longo da semana, isso já vai soltar e a cabeça vai fazer um movimento de sim, acompanhando a coluna, o quadril acompanha o movimento. Quem não estiver conseguindo fazer pelos pés, também pode fazer pelo quadril, tá? Não tem problema, os dois funcionam. Então, esse é o primeiro movimento que eu gosto de ensinar para todo mundo. Ele ajuda a colocar a coluna no lugar, reidrata os disquinhos intravertebrais, dá uma equalizada nas pressões, né? Então, se a gente está mais rígido do lado direito ou do esquerdo, faz um pouquinho desse balanço, essas tensões vão dar uma equalizadinha. Eu só não estou lendo o que as pessoas perguntam, porque eu não alcanço com a minha vista, viu? Mas depois a gente lê, né, Rê? Vou te dar uma olhadinha, Oi, cãozinho! A mais vai ter. Vou dar uma outra opção.
Vê se vocês conseguem aí. Uma perna esticada, uma perna dobrada, tá? O movimento do balancinho é o mesmo. Só que agora uma perna só manda, a outra tem que descansar. Mandar é fácil, difícil é a gente aprender a descansar que tá no chão, mas experimenta. É. Mas é gostoso fazer esse movimento, né? É gostoso, não é? Eu gostei. O objetivo final é a cabeça fazer tipo um movimento de sim, né? E não ficar arrastando, né? Mas esse movimento vai chegar naturalmente, Rê. Não, mas eu digo assim, ele é o final, né? Tipo, é o objetivo nosso, né? Ele é o objetivo, se a gente pensar nessa área cervical, né? Tem outros nas outras vértebras. A cabeça aqui depende dessas vértebras aqui de cima, né? Então é um dos objetivos. Mas não tem um projeto final nesse movimento. Entendi. A gente só vai percebendo a melhoria, não importa, sabe? Tá. Se tiver durinho, já está funcionando para aquela pessoa que está durinha no dia. Se tiver bem molinho, também está funcionando para quem é molinho. Tá. Troca a perna. Faz um pouquinho com a outra e vê se a perna que está esticada está tentando mandar de novo. Manda só com a dobrada. Esse está mais difícil, né, Rê? Menina, tá. Tá mais difícil mesmo. Eu falei, nossa, acho que eu tô muito descoordenada aqui. Não é descoordenada, não. É que são comandos diferentes. Às vezes a gente não usa isso, tá? Sim. Então, vai fazendo. Por mais que tiver esquisito com uma perna e com a outra, é um movimento natural nosso. Então, ele vem fácil. É só repetir. Tá. Você vai ver que ainda hoje, pela terceira vez, quando você estiver fazendo no seu dia, vai ficar moleza. Legal. E aí tem uma outra questão, né? A gente trabalhou em um eixo, né, de movimento. Nós somos 3D, certo? Então a gente tem 3 eixos de movimentação. Para a gente estar super saudável, tudo funcionando direitinho, a gente não pode fazer movimento só no eixo. Tem que mexer nos outros. Então, esporte normalmente, né, o que a gente pratica é super repetitivo num eixo. Sim. Vai estragar? Não, porque a gente conserta. Mas então eu vou propor agora uma movimentação para a coluna, para a gente torcer ela um pouquinho, tá? Torção é uma movimentação que falta muito no nosso dia a dia, nas nossas práticas. Então, normalmente, quando as pessoas travam, é de uma falta dessa, é a falta dessa movimentação. Claro, pode ser outras, tá? Mas o que eu percebo mais é quando a pessoa vai fazer giro, trava. Então, esse movimento tanto vai ajudar a gente ter essa disponibilidade, quanto melhorar alguém que já está um pouquinho travadinho, tá? Tá. Na mesma posição, deitado, com as pernas dobradas, você me fala se tá bom de ver, tá, Rê? A gente vai fazer um para-brisas com as pernas, ó. Vai deitar bem devagarinho para um lado e volta. Tomba bem devagarinho para o outro e volta. É parecido com muito alongamento que a gente já fez, não lembra? Esse daí normalmente eu faço com o pessoal, o Larinha, assim, ó, sentado. Sentado, né? O deitado é melhor. O sentado é legal para coxa femoral. Se encaixa aqui da perna no quadril. O deitado leva a coluna junto, percebe? É, eu gostei. O sentado a gente tira a coluna da jogada. Esse aqui vai com a coluna. Então, ela dá uma rotação, né? Exato. Deixa a cabeça acompanhar as pernas agora. Olha para o lado. Olha para o lado. Tem um monte de detalhe nessa movimentação, tá? Mas se a gente fizer pensando na perna e na cabeça, já tá bem legal, já vai mexer bastante. Então, se a gente faz só com a perna, vai fazendo, vai soltando. Eu olho para o mesmo lado que a perna cai, né? Isso. Tá. E deixa a sua perna que tá lá embaixo chegar pertinho do chão. Você consegue. Ó, a perna direita, deixa cair no chão. Olha a minha, ó. A minha tá quase. Ó, minha perna vai bem perto do chão. Se a sua perna ainda não vai, não precisa forçar, tá? Mas a ideia é que um dia a gente consiga chegar perto assim. Ai, gostei desse. Gostou? E a cabeça junto com o movimento,
a gente não está trabalhando só a região lombar, a gente está trabalhando um pouquinho a cervical, também torcendo ali, tá? Ô, Larinha, e uma dúvida. O Tá. movimento é bem isolado, tipo, quando desce uma, sobe, depois vira outra, uma coisa meio contínua? Eu uso mais o contínuo, mas não invalida o que você faz, porque aquilo mostra para a gente várias formas de começar o movimento, traz uma outra referência, tá? Mas se a gente Tá, estiver pensando em soltura só, vamos mexer tudo, eu gosto mais do contínuo, tudo tá. junto, tá? Mas isso que você falou é importante, porque provavelmente quando você sobe de um lado, o comando é por uma perna. Quando você sobe do outro é pela mesma. Então, se você prestar atenção, quem estiver em casa, presta atenção nisso. Se você está usando a mesma, uma perna só para dar comando, sabe? Então, se você usar uma hora outra, a gente vai equilibrando isso também. Legal. Expliquei? Isso aí. Expliquei direitinho, Rê? Porque isso é... Super, super. Tem mais detalhes nisso, tá, gente? Quem estiver me assistindo aí, que eu sei que tem um monte de fisioterapeuta, tem que ter uma curva na lombar, tem que ter... Mas não tem problema, se a gente fizer até... Não tem errado nisso, tá? Se fizer mais ou menos ainda funciona. Então, isso deixa a gente tranquila. Eu vou ensinar um agora para a região dessa área aqui, que a gente chama de cintura escapular, tá? Eu vou dar uns 3 movimentos. Então, também, a gente no final do dia não tá aqui. Na bicicleta, a gente está aqui, né? Nadando, a gente está girando só para frente. Tem muitos esportes, né? Muitas técnicas que colocam a gente aqui também. Então, a gente já organizou um pouquinho a coluna. Eu queria mostrar para vocês agora alguns movimentos para essa região, tá? Uns... Tá. Fala, desculpa. Não, eu falei tá. Tá? Uns são mais específicos para essa articulação bem do ombro, desse encaixe. Uns são para escápula, tá? Lá atrás nas costas. Porque para a gente ter essa disponibilidade aqui, não é só o braço. Tem uma combinação aqui atrás articular que tem que permitir isso, tá bom? Então eu vou começar com um mais simples, que todo mundo vai conseguir fazer. Até quem tem lesão, dor no braço, só não deixa doer, tá, gente? Vai sempre no limite da dor. Faz um movimento pequenininho e vai aumentando, que aí não tem problema nenhum. Então, eu vou começar com um super simples, que é aqui, ó, mão no cotovelo. A gente pode tombar os braços para o lado bem devagarinho, com a cabeça acompanhando, e para o outro. É super normal ouvir uns creque-creque lá nas costas, tá? É a movimentação da escápula em cima das costelinhas. Então, esse aqui é super simples. Para ficar mais legal, o que a gente faz? Combina com o anterior da perna, ó. Deixa os braços cair para a direita, pernas caem para a esquerda. A gente vai estar torcendo mais ainda. E troca. Perna cai para a direita, braço para a esquerda. E troca. A cabeça, nessa hora, ela tem duas opções. Ela pode acompanhar os braços ou pode acompanhar as pernas. Os dois estão certos, mas são diferentes. Então, pode fazer um pouquinho de cada. Pode fazer começando pela cabeça e juntinho com os braços. Pode deixar a cabeça acompanhar a perna, tá? Então, quando você estiver com pressa em casa, não quiser fazer nada, faz esse que já é um 3 em 1. Serve para a perna, para o braço, para a coluna e cabeça, gente, não vale. Vamos outro, tá? Com a mão aqui no cotovelo ainda, a gente tem uma outra opção, que é fazer um redondinho, ó. Lá em cima da cabeça, arrasta para o lado, desce. Esse aqui a gente tem um objetivo, um dia. Conseguir chegar com o braço aqui, subir, tá tudo apoiadinho. E tem que ser confortável no dia que chegar, hein? Não vale ser forçado. Então, isso é uma coisa legal para eu falar. A gente aprendeu muito o alongamento tradicional, né? De esticar e sustentar o movimento naquela posição. Esses movimentos não são assim, tá? Como são movimentos de lubrificação da área, melhorar a amplitude, a gente não pode ficar esticando nem forçando. A gente vai até onde é o limite que está confortável, não para o movimento e continua. A amplitude, né? O alongamento vai vir com a repetição ao longo dos tempos, tá? Ao longo dos dias.
Então não é para fazer tudo no mesmo dia, querer empurrar o braço lá, não precisa. Sim. Rê, você já trocou de direção? Troquei. Então tá bom. Posso mandar o próximo? Olha, eu tô achando uma delícia, viu? É gostoso, né? Não, e bacana porque é uma coisa assim, diferente do que a gente está acostumado. A gente trabalha assim bastante a mobilidade, né, com os alunos, mas esses movimentos aqui são totalmente diferentes, né? São Bem sim. bacanas. Espero que vocês estejam gostando. Então, eu vou mandar mais um, que é do bracinho. E a gente já faz um teste, ó. Todo mundo vai fazer uma posição de castiçal. Castiçal, sabe como é, né, gente? Isso aqui, ó. Castiçal deitado no chão. Cactus, do jeito que você quiser chamar. Aqui. E aí, percebe se o seu punho está apoiado no chão. Os dois estão apoiados igualmente? Tudo meu não tá, que você pergunta. É, que bom, Rê. Aí é legal, né? Dá para melhorar, né? Dá para melhorar. O Gabriel tá na live ainda, porque ele tinha quebrado o punho, né? Está aí, Gabriel. Se ele tiver, então vamos dedicar esse para ele, porque o punho tem muita relação com a escápula aqui atrás, por incrível que pareça. Então, aqui no chão, se a gente apoiar os braços nessa posição e o punho estiver alto, significa que a nossa escápula lá atrás não está na melhor posição possível. O Gabriel tá aqui, tá? Eba! Treina esse, hein, Gabriel, para voltar a pedalar melhor. Ó, então vou lá. A gente saiu com essa posição, né? Vou mostrar um simples, mas agora são todos para melhorar essa questão de escápula, tá bom? Tá. Ó, estica os braços bem lentamente lá para cima. Vai arrastando. Provavelmente o cotovelo vai sair do chão. E volta trazendo bem pertinho do tronco. Aí. E vai fazendo esse movimento de estica e volta. Estica e volta. Esse aqui, ó, vou dar uma outra coisa para vocês repararem, uma outra referência. Percebe-se quando o seu braço, seus braços descem, a sua costela sobe. Ou se o braço está super livre e não movimenta a costela nenhuma. Percebe aí, Reni, conta. Menina, o meu tudo de ruim tá acontecendo. A gente combinou, tá? É mentira. Tá funcionando tudo ali. É super normal, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo, viu, gente? Porque. É verdade. É verdade. A gente não aprende essa movimentação na faculdade. Eu estudei na mesma faculdade que a Rê. Eu sou formada em esporte. Você fez esporte ou educação física, Rê? Esporte. Esporte também, então. A gente não aprende essa movimentação. E eu brinco com as minhas amigas que são fisioterapeutas, que esse é o elo perdido, né? A gente não nem na físio, nem na educação física, nem no esporte, nem em lugar nenhum. Mas agora a gente aprende na live da Race. Aprende com a Lara, melhor ainda. Então, ó, a gente, para otimizar, pode fazer esse daqui. E a gente pode fazer ele combinado com o movimento de perna, que eu vou propor para vocês também. Então, vamos na perna agora. Pé dobradinho, né? Os dois joelhos dobradinhos. A gente vai fazer uma borboletinha, tipo do balé. Tá. Tá? Não importa se abre muito, se abre pouco. O que importa é fazer esse movimento um pouquinho para fora. E aí as pernas vão fazer a mesma coisa. Elas vão esticar e voltar dobradinha sola com sola. Tá. Estica e volta. Esse movimento, lembra que eu falei que a gente tem que fazer o trabalho quando é linear da bicicleta, por exemplo, que a gente pedala sempre retinho? Esse aqui já está pondo a articulação em outra posição, tá? Para a gente ter todos os tecidos ali se renovando numa qualidade melhor. E aí a gente pode pôr coordenação junto ainda. Sai do castiçal e da borboletinha, estica tudo e volta. Estica tudo e volta. Olá, gente... uma dúvida. Esse estica tudo da perna, os dois pés não podem soltar, né? Eles voltam. Não, pode. Relaxa. Bem relaxadinho. E aí uma outra coisa, tentem não fazer pontinha de pé igual bailarina, como a gente aprendeu, porque isso bloqueia o movimento articular das articulações próximas, tá?
Então deixa o pé bem soltinho de pato. Tipo assim, eu faria isso aqui, né? Peraí. Vai mais pra cima, aí. Vem com Isso, os pés juntos. perfeito. Quando estender lá, ele fica aqui. Relaxa, isso. Tá. Aqui. É esse movimento? É esse movimento. Ficou Tá. fácil? Agora ficou. Agora combina com o bracinho. E aí, quando vocês estiverem fazendo perna com os braços, a gente vai estar refazendo essa curvinha da lombar. Quem estiver fazendo deitado, percebe como a coluna cola e descola. Cola e descola, tá? Então, quem acabou de pedalar, que a coluna ficou 3 horas assim, parecendo um tatu, deita no chão, chacoalha, faz esse movimentinho. Quem está correndo não fica com a coluna nessa posição, mas tem uma carga ali por causa do impacto, né? Tum, 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 tum. Então, também precisa desse movimento. Eu vou colocar um outro agora mais para a perna, tá, Rê? Tá. A gente pode começar com esse. Esse aqui eu chamo cientificamente de sapinho, tá? Então, a gente sai com as pernas flexionadas, estica. Deixa eu vir mais para cima. Vira os pés para fora, puxa e junta. É quase um movimento de natação. Nada do peito. Nada do peito. E junta. Estica, vira os pés para fora, traz e junta. Então, essa articulação do quadril, ela é um redondinho assim, a gente chama de soquete. A gente está limpando ela, faxinando, fazendo o osso da perna trabalhar na amplitude máxima ali, tá? Tem uma referência, ó, a Rê tem uma amplitude boa. Você não precisa ter uma amplitude boa para fazer. Inclusive, o movimento vai te trazer isso de volta, tá? Essa capacidade dos tecidos em volta conseguirem expandir e voltar, né? A gente faz muito alongamento estático para melhorar. Esse, por exemplo, pode ser, em vez de a gente fazer aquele pé na bunda pós-corrida, sabe? Que alonga a coxa, Rê? Uhum. Esse serve para o mesmo propósito. Além de estar lubrificando aqui o encaixe da coxa femoral, tá? Isso aqui é muito importante também para quem fica sentado muito tempo. Quando a gente está sentado, a gente tem uma compressão muito grande nessa área. E não só, né, como eu já expliquei, dos tecidos se remodelarem nessa posição, a gente tem interrompe fluxo. Então a circulação aqui fica alterada, a circulação linfática fica alterada, o intestino fica preguiçoso porque ele está amassado, tá? A gente atrapalha os órgãos também, dependendo da posição que a gente está. Então, e a gente passa a maioria do parte do dia sentados, né? Pois é. A gente passa muito tempo sentado. E aí não vai sentar? Não. Só não permanece muito tempo em cada posição. Não existe uma posição que é 100% segura e excelente. O importante para a gente é estar sempre mudando, sabe? Agora, se você não tem outra opção a não ser passar sentado o dia todo, corre e arrumar quando sai de lá. Porque é muita pressão mesmo dentro, é muito estrago que acontece por a gente ficar sentado, né? Ô, Larinha, Fala. E assim, uma dúvida que talvez o pessoal também esteja, né? Assim, por exemplo, que nem você já comentou, né? Acaba de treinar, faz essa postura, né? Faz esses movimentos. E aí você acha o quê? Por exemplo, vai um outro momento, seria assim, antes de dormir, porque a maioria dos movimentos que a gente está fazendo são deitados. A gente já faria, por exemplo, antes de dormir, já seriam 2 momentos do dia. E eu gosto. Pegar mais um momento do dia, não sei. A hora que acorda é excelente. Não sei se vocês sabem, quando a gente dorme, todo mundo pergunta, que posição que dorme? Dorme na posição que conseguir. A gente não tem muita consciência para ficar deitadinho perfeito à noite, Eu não né? sei o que eu faço à noite. Então, essa noite, inclusive, eu nem dormi, gente, porque eu ia falar com vocês, foi horrorosa. Até parece. Mas, enfim, a gente resfria à noite. E se a gente resfria numa posição, a gente acorda engruvinhado, né? Todo rígido. Se a gente fizer um pouco de movimento antes de sair da cama, funciona muito. Então, todos esses que eu passei são super eficientes se a gente fizer na cama. O chacoalho não é muito, porque precisa de um ponto de apoio mais retinho, mas mesmo assim funciona. Agora, esses outros, eu gosto de... Inclusive, eu tenho uns alunos que são mais
mais prejudicadinhos, assim, que estão vindo pós-cirúrgico, recuperação de alguma coisa, eu recomendo eles fazerem na cama, já que eles não vão sair, né? Então dá para fazer muita coisa. Eu vou colocar um outro que eu gosto de fazer na cama, que é para melhorar o pescoço, que agora eu lembrei do travesseiro. Vamos fazer um que melhora o pescoço e essas costelas todas aqui. Pode ser, Rê? Que também é bem simples. E que eu acho legal também nessa movimentação, porque é nada do outro planeta. É tudo muito simples, todo mundo pode fazer. Não tem como errar, né? Não é que tem uma parada de mão que se a gente fizer É um errado. movimento fácil de fazer também, né? É fácil, é Agora, fácil. a Vanessinha está perguntando o que eu também ia perguntar. Ah, Quanto tempo? Porque, por exemplo, vai o pessoal da bike, o treino começa às 5h20 da manhã, então provavelmente no dia que ele vai pedalar de manhã, ele levanta, uhum. pode fazer de repente 1, 2, né, para dar uma melhorada e sair. Às vezes quem tem um tempo, né, tranquilo de fazer de manhã, enfim, aí cada um vai criar o que é melhor para cada um. Mas quanto Pouquíssimo tempo, tempo. mais ou menos, isso demora? Por exemplo, vamos fazer 4 movimentos, isso que eu falo, para ser uma coisa real, Uhum, uhum. né? Eu vou Tá. levantar e vou ter uma rotina, igual eu levanto e vou escovar o dente, eu vou levantar, não vou levantar, né? Vou fazer isso aqui e depois vou levantar. Você Tá. acha que 3, 4 movimentos? Quanto tempo? Eu vou falar o que é verdade, tá, gente? Não tem um número. E se vocês tiverem a paciência de experimentar, então, de manhã, quando eu levanto para pedalar, eu levanto em cima do horário. Eu faço exatamente isso que você falou, Rê, 3, 4, mas isso não é científico, tá? Eu faço isso porque eu tô com pressa e pelo menos fiz alguma coisa, vou feliz Não pedalar. pulou da cama, é. Mas, quando vocês tiverem tempo ao longo do dia, percebe, a gente vai fazendo e aí vai aumentando a amplitude, vai ficando mais macio, vai ficando mais lubrificado. Vai chegar num ponto que para de melhorar. E aí tá bom. Às vezes, eu tenho um número na minha cabeça, tá, gente, que é totalmente sem base nenhuma. Eu faço 8, porque um dia eu tive a paciência de ficar contando e naquele dia 8 eram suficientes. Então eu fiquei Entendi. com esse 8. Mas tem dia que 3 tá bom. Tem dia que pós-pedal, por exemplo, de longo, super longo, 3 horas correndo, eu vou precisar de muito tempo. Eu fico, às vezes, quase uns 3 minutos fazendo essa movimentação para recuperar, né? E aí É tem muito o que outros você também. está sentindo, né, no seu corpo, né? Mas muito, né? Olha, eu falei, 3 minutos é muito. Imagina, para quem acabou de pedalar 3 horas, 3 minutos não é nada, né? Mas Então, mais assim, ou menos isso. o que eu acho importante, assim, eu sou muito. Olha, falou, oi, gorda, não sei se é pra mim. Não, isso é um aluno meu muito querido, né? Eu tô Gorda. gordinha, viu? Mas, ó, é pra Lara. Eu sou gordinha, mas sou inteligente. Que? Brincadeira, tô brincando. Eu sei que esses apelidos aí são carinhosos. É, eu perdi o que eu ia falar. Ah, não, lembrei. O que eu acho muito importante é aquilo que a gente falou no começo, né? Uhum, Não é só a corrida, não é só o pedal. E o que a gente exato. quer não é atolar vocês de mais coisas para fazer, mas são pequenas coisas que vocês fazem ao longo do dia de vocês. Pequenas coisas que vocês fazem ao longo do dia que vão fazer muita diferença. Então, assim, seja 3 minutos, seja 2 minutos, seja 1 minuto que você sai da posição que você está. Por exemplo, sentado o dia inteiro. Uhum, E você vai fazer um benefício para o seu corpo, 1 minuto, 2 minutos, não é nada. uhum, Pior é quando você fica fazendo um movimento repetitivo errado várias horas e aí uhum, você vai cair numa lesão. E uhum, aí é muito pior, né, o tratamento, o que você vai uhum, ter que fazer, do que essa pequena coisa que a gente está vendo que é fácil, né? uhum, Então, o que eu acho que a gente tem que se conscientizar é isso. A hora que você cai numa fisioterapia, porque você já se lesionou, uhum. aí É, você não tem demora mais. saída, né? Você não vai ter saída, você vai ter que fazer aquilo. Uhum, Então, acho que o que é importante é essa conscientização, né? uhum. Eu estou vendo, são movimentos fáceis de serem feitos e que vão fazer muita diferença, Não, né? vocês vão perceber, se as pessoas fizeram em casa enquanto a gente estava falando, você também vai perceber. No final, a gente fez super pouquinho, parou, sentou de volta, mas você já vai perceber a diferença. Então, eu brinco que essa movimentação é igual escovar os dentes, tá? Não adianta você escovar o dente uma vez por semana. Uhum. Desculpa, tem que escovar. Até uma vez por dia, se escovar à noite antes de dormir, assim ainda vale. Mas eu fiz odonto antes, então eu posso falar, hein?
Se você escova uma vez por semana, desculpa, Não vai né? adiantar. Talvez adiante ali, né? Se você for sair, dar um beijinho em alguém e tal, pelo menos tá limpinho na hora, mas... Uma coisa que eu gosto de falar é assim, né? Por exemplo, você não vai engordar por causa de um brigadeiro que você comeu. Uhum, uhum. Você vai engordar pelo brigadeiro que você comer todos os dias. E a atividade física, né? Falando um exemplo fácil, né? Se você comer um Uhum, brigadeiro, não é falando, ai, engordei. uhum, Atividade física é isso, não é um dia que você vai fazer que você vai falar, pronto, resolveu. uhum. Não, são todos os dias que é o que vai fazer a diferença. Então, para o bem ou para o mal, igual o brinquedo de chocolate, entendeu? Eu acho que isso também é o que desanima às vezes a gente, né? Porque a gente tem que treinar um período longo para chuchu para ver um resultadinho, né? São muito tempo para a gente ver. Então, de quanto tempo quem acabou de começar vai fazendo, 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 vai demorar. E aí você fala, pô, tô perdendo todo esse tempo aqui, e não vejo nada de diferente. Mas é assim, é uma construção ao longo de um Isso. período, né? Esses de soltura, para nossa sorte, a gente consegue ainda ter um resultado rápido. Na hora que acabou de fazer, a gente sente um relaxamento, não é igual construção de força, mas a amplitude articular já demanda mais tempo. Então, por exemplo, hoje você vai sentir relaxar porque o tônus está mais baixo, mas Uhum. não necessariamente que super ampliou o movimento, né? Vamos para o próximo? Ó, o Acho que Wagner, dá mais um? Dá mais um, Rê? bora, Pode? vamos. Pode? Então tá bom. Com Esse certeza. aqui eu vou colocar, porque como a gente está em período de quarentena e tem toda essa questão respiratória, é, quando a gente tem movimentação nessa área, a gente também está mexendo com o pulmão lá dentro, com todos os órgãos, tá? A Uhum. chance de parar a porcaria é menor. Então, área parada, área ressecada, desidratada, que não tem função, para muito mais, sei lá, vírus, bactéria, resto de comida, enfim. Quando a gente movimenta, isso fica mais vivo, mais ativo. Então é importante, né? Para várias coisas, inclusive para esse momento nosso. Por isso que eu achei legal propor esse, tá? E Tá, também é simples, ó. A gente vai começar deitado, só que vai afastar os braços, 90, a altura do ombro, assim. tá. E aí, pode ser uma perna dobrada ou uma esticada. Eu vou rolar de lado, ó. A cabeça tenta ficar apoiadinha no chão, tá? Muita gente não consegue, porque é um movimento que demanda uma amplitude no pescoço, nessa região cervical. Se for ruim para chuchu, para você que está assistindo, pode dobrar o braço, ó, e fazer esse movimento aqui de rolar. O que a gente está trabalhando? Você percebe, Rê, que as costelas vão apoiando no chão, vai mexendo tudo ali? Na caixa torácica? É, tá mexendo tudo, mas eu tô bem torta. Eu acho que as minhas subiram todas. Não, a gente vai fazer para os dois lados, vai ficar bonito igual. Pera. Então, ó, Ah, tem pessoas, ontem eu fiz uma aula com uma amiga minha que foi legal, ela deixou a gente experimentar isso. Que o braço nessa posição é mais fácil. Tem pessoas que o braço nessa posição, embaixo da cabeça, é mais fácil. tá. Então, quando a gente quer estar pensando só no tronco, que eu quero melhorar essa área, tudo bem que o braço está para cima ou para baixo, tá? Uhum. E tem mais uma opção, né? Você que é avançado, ó, deixa o braço ao longo do tronco. E aí, ó, experimenta rolar por cima dele, com a cabeça apoiadinha. Isso abre um espaço enorme entre as costelas do lado de cima. É bem bacana. Então, o nosso movimento de rolar, que é tão simples, né? Serve para mil coisas. Só quem não for muito treinado a rolar, gente, é muito comum ficar tonto, tá? Então, faz pouquinho. Começa com uma, duas, e vai subindo até umas 3 roladinhas. Tá ótimo. Troca o lado aí, Rê. Pra você experimentar o outro. E eu vou repetir todos pro pessoal, ó. Então, eu dei 3 opções, tá? Com os braços abertos, uma perninha dobrada, uma esticada. E aí, essa mão passa por aqui, a gente rola. Quem gosta de saber a área que está trabalhando, então aqui a gente está melhorando o pescoço, um pouco de escápula lá atrás, mas eu estou dando por causa das costelas, tá? Chega a soltar quadril também, mas é super eficiente para cima. Pode ser com o braço acima e a gente enrola aqui. E ainda, quem estiver bem avançadinho e quiser experimentar, põe o braço para baixo e rola por cima dele.
Se a sua cabeça ficar pendurada fora do chão, não faz. Ou põe apoio, tá? Continua no outro até melhorar. Então, tem esse. E aí, último, Rê, prometo. Sabe o que vocês podem experimentar? Isso eu faço quando eu tô com muita pressa pós-treino. Eu Tá. preciso chegar rápido em casa. Daí em casa eu faço mais, mas eu faço esse, ó. Eu saio rolando e chacoalhando. Precisa de um pouquinho mais de coordenação para fazer esse, mas vocês podem treinar na quarentena, que dá tempo. Você está com você tá com as duas pernas estendidas ou flexionadas? Tanto faz. Experimenta ver o que é mais confortável para você, Rê. Chacoalhar e rolar precisa de coordenação. É, tô vendo. Pode até ficar de lado e volta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Wagner falou que no caso dele demorou 5 anos. Tá bom. O Alan, deixa eu ver. Quem mais tá aqui? Marcela. Que lindinhas. Rê, tá bom? Ajudou? Muito. Esse daí é mais, tem que ter mais coordenação mesmo, né? Precisa de mais coordenação. Vocês querem experimentar o teste do começo da aula para ver se melhorou? Vamos. Vamos? Então deita de barriga para cima de novo, que foi assim que a gente começou. Tem vários testes de referência. Eu usei esse deitado porque eu acho mais fácil a gente se perceber, tá? Então a gente fez com a perna esticada e braço de castiçalzinho, assim, mais ou menos, né? Percebe de novo como é que está o ponto de apoio entre a perna direita e a esquerda lá na panturrilha. Você já mudou. No quadril. E aí sente o apoio das costas. Sobe os braços lá, Rê. Vê se já modificou um pouquinho também o seu. Ó, mostrei só um pouquinho as minhas costas modificando o apoio. A minha eu senti que ficou diferente. E a gente quebrou muito, né? O ciclo. Se a gente faz emendado um no outro, com atenção, devagarinho, fazendo com calma, observando, é super rápido. Então, eu brinco que não precisa muito mais que 3 minutos. Às vezes eu uso de aquecimento para os meus treinos, né? De soltura, quando eu não estou no meio da rua, claro. Aí eu faço uns outros de pé, onde a gente pode fazer uns de pé, a gente que treina na rua. Agora, tem uma pessoa aqui que está perguntando, Salete. Isso Salete. É tecido vivo no caso de artrose e artrite, também há regeneração? Também, Salete. Também. Tive, né, uma aluna muitos anos atrás que ela tinha um problema muito sério de artrite nas mãos e chegava até a enfaixar no inverno. Diz que ela era mais senhorinha, assim, ela devia ter uns 70 anos. No primeiro ano ela já parou de enfaixar, acho que no segundo ano ela não enfaixava mais. Só que aí são outras movimentações dependendo de onde tem artrite e artrose, né? Eu peguei, deixa eu ver. Um colega do meu namorado tem na coluna artrose, ele é super novinho. Na coluna é mais rápido que nessas articulações, pela minha experiência de trabalho, tá, gente? Não sei se tem trabalho científico provando, mas diminui muito osteoporose, osteopenia. E assim, osteopenia e osteoporose eu tenho um monte de gente que some, tá? E em menos de 6 meses, assim, faz outro exame e já tá diferente. Então, artrite e artrose, a artrite tem um quadro inflamatório antes. Essa movimentação que a gente fez é extremamente anti-inflamatória, geral, tá? Não sei se vocês já ouviram falar de inflamação sistêmica, mas essa movimentação nossa vai ajudando a diluir tensões, aderências no nosso corpo todo. Isso ajuda a baixar a inflamação. Essa movimentação que eu dei de perna de sapinho, por exemplo, é uma movimentação excelente para compressão dentro do joelho, por exemplo, quem acumula muito líquido ali. Tem outras, tá? Essa não é a mais focada ali, mas ela funciona muito. Então, a gente tem que pensar sempre quando é alguma doença, alguma coisa, tem que pensar sempre nos 2 pontos.
uma coisa específica para a área e uma geral, né? Porque também essas coisas não surgem do nada, né? Não é culpa só daquele pedacinho da coluna, daquele pedacinho das mãos. O que mais que ela perguntou aqui? Ô, Larinha, sabe o que eu tô achando? Em 3 minutos a live vai cair. Então, Ah, o que eu gente. tô pensando? O que eu tô pensando? Vamos fechar essa, abrir Tá, uma outra, só pra gente não ficar com o tempo, sabe? Assim, atordoando a gente. você que manda, Rê. Porque o pessoal também não sei se, né, sábado quer ficar Eu mais só que queria. uma hora. Vamos só encerrar, a gente não precisa se prolongar muito. Tá, É só pra gente, assim, encerrar a conversa sem pressa, sabe? tá bom, tá legal. Então, peraí que eu já te chamo de volta. Beijo. Beijo. Hey, Gabriels. Oi, Léo, bom dia. Alan, bom dia. Ô, Rose, que bom que você tá aí. Karim, que ótimo. Não, a aula não vai ser perdida. A gente vai. Já coloquei ela. Ela vai ficar 24 horas disponível e depois eu vou colocar no. Depois eu vou colocar no YouTube também, que aí dá pra gente ver bastante. E aí, Neto, tá gostando? Gente, eu tô amando. Cadê a Larinha? O Alan vai ter que começar a aula do Bike Kids. Eu chego lá correndo. Cadê a Larinha? Ai, muito bom, né, Vanessinha? A Larinha entrou, já vou chamar ela aqui. Ai, legal, carinha, adorei também. Tô já adicionando aqui a Lara. Ô, Rê, estão me mandando mensagem que eu não expliquei direito o quanto tempo, de novo, quantas são para fazer, gente. Tá. Eu vou falar assim, não é científico isso, não é comprovado. Eu faço 8 para cada lado, às vezes faço 10, às vezes faço 5, às vezes faço 3. Se você gosta de número, usa o 8, que na numerologia deve ser bacana. Eu acho que as pessoas, quando elas começarem a fazer, elas vão perceber que. Eu entendi o que você falou. Que um Uhum. dia, se ela fizer 6 para cada lado, ela já se sentiu bem, né? Exato. De Uhum. repente, num outro dia, que às vezes ela não fez no dia anterior, ou ficou mais sentada, ou aconteceu, sei lá, a pessoa ficou tensa, aí ela Isso, vai precisar de 15, né? exatamente. Eu acho que é assim, vocês fazendo, vocês vão perceber a necessidade do corpo de vocês, né? Foi isso que eu quis explicar, Rê. Deu para entender então, né? Eu acho que deu. Pelo Então, menos eu posso... entendi assim. Você tem que sair correndo. Eu vou fazer só um convite, então, para o pessoal que é da Race, que atendeu. Eu estou dando aula online nesse período, sem ser lá no meu espaço. E de segunda-feira às 9 tem uma aula só dessa construção de movimento. Então, quem quiser, pode mandar para a Rê ou para mim, que segunda-feira eu mando um convite para vocês participarem também. Tá bom? É 1 hora de aula. Ô, Larinha, eu acho o seguinte, eu acho que assim, que nem você falou, né? A gente quebrou o movimento, né? Não Aham, fez uma aham. sequência. Só que eu acho que, na minha opinião, foi importante porque você não só fez, faz isso. Porque se você falasse, faz isso, agora faz aquilo outro, a gente não entendeu o que a gente estava fazendo e a gente não ia perceber o que que era a proposta de perceber, né? Exato. A Essa é a grande ideia do meu verdade é que, trabalho. assim, todo mundo adorou, eu acho. E é uma coisa da gente querer mais, né? Tá Então, bom. assim, a gente depois volta a conversar, porque eu acho que, assim, a gente combina de repente, fazer uma outra, Uhum. fazendo, ou de repente vai... o que que... Vamos supor, eu estou no meu escritório o dia inteiro, né? Porque eu estou Ótimo. pensando. Eu não vou conseguir deitar no chão e Uhum. fazer.
Então, por exemplo, que nem aqui a gente está deitado, a gente está mais em casa, a maioria das pessoas estão trabalhando em casa. Então, é uma oportunidade de vivenciar isso mais vezes, né? Ah, eu vou colocar o despertador para eu lembrar de fazer movimentos da Lara, né? E aí deita no chão lá e faz. Só que quando você está no trabalho, muitas vezes você não vai ter onde deitar, né? Então a gente poderia fazer de repente, vamos fazer, eu estando lá no escritório, o que eu consigo Tá. fazer, né? Legal, podemos fazer assim. Ô, Rê, eu tenho um Instagram que chama Fábrica de Movimento. Tem Show. bastante coisinha lá, que é um Instagram que eu faço com uma amiga minha, Grace, que é físio. Tem coisa, treino no sofá, tem treino na escada, acho. Enfim, tem algumas coisas lá. E tem também um canal no YouTube com alguma movimentação minha, que é Lara Linares, se as pessoas quiserem darem uma olhadinha, né? O meu Instagram pessoal não tem muita coisa, tem eu de bicicleta lá, mas nesses outros tem. Tá bom? Show. E aí a gente combina, Rê. Se o pessoal quiser fazer mais alguma aula, a gente põe outro tema. Eu acho que seria legal. A gente combina e faz mais uma, porque eu acho que assim é uma coisa muito diferente e que assim eu pelo menos percebi um resultado muito bacana, né? Legal. E um movimento Feliz. fácil, né? Que não Não tem um é? problema de fazer, uma coisa rápida também. E aí eu tô aqui já pensando que eu fico fazendo e a minha cabeça pensando, né? A gente já vai combinar, Lara. Você vai dar uma instrução para os nossos treinadores, para mim, que eu gosto sempre de aprender coisas novas, né? E eu, Legal. assim, e eu acredito, para mim fez muito sentido tudo que você falou, todos os movimentos que você fez. Então você já se prepara que os professores da Race vão colar em você, viu? Mais uma noite sem dormir. Obrigada, Rê. Mas Bom, porque gente. assim, a gente depois dos treinos, né, a gente faz o treino de corrida e tal. Só que a gente fica 1h30, né? Ninguém fica correndo durante 1h30. A gente faz exercício de técnica, de força, né? Mobilidade e tal. E eu acho que faz muito sentido a gente incluir esses movimentos na nossa rotina. Que aí seria já o momento que os alunos vão estar orientados pela gente, a gente vai estar ali vendo o movimento, explicando. Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para aprender com você. Mas aí, Rê, vai ser o seguinte, não vai ser só a camisetinha, tá? Vai ser o kit Ah! completo. Ó, vou mandar um Imagina, aí beijo a para todo gente mundo. combina. Eu só estou deixando aqui porque é Não, uma fica coisa que eu tranquila. já pensei e eu acho que assim, todos os nossos alunos vão ser beneficiados disso. E aí a gente, lógico, faz um curso com você, né? Claro. E aí foi ótimo que você deu suas redes sociais, porque eu acho que todo mundo deve seguir e aprender com você, né? Tem alguma coisinha lá, já vai melhorando, já vai dando ideias, né? Pra gente ter. Fora isso, a Lara tem um consultório. É consultório que fala ou é escritório? Um espaço, eu Um falo, né? Que não é espaço. uma clínica, porque eu não Que é fico perto vestida de da, branco. É pertinho da USP, então quem está acostumado a ir lá na USP, ela fica pertinho da USP. E aí pode marcar também de ir lá conhecer o trabalho dela. Eu acho que todo mundo adorou, viu? Que Tá bom, todo Rê. mundo falando aqui, ó. Legal. Desculpa se passou alguma coisa batido aqui que a gente não respondeu. É, porque a gente também fica lá fazendo e não tem como ver tudo, né? É, Mas mas foi. eu tô dando uma voltadinha aqui. Tem uma pessoa que falou. Ó, parece que vamos acostumando com a quantidade que precisamos. Acho que com relação às repetições, que é isso que a É. gente. Acho que eu acredito também nisso. Quem falou depois faz o do pescoço e escápula. O pescoço e escápula foram os de rolar, aquele do castiçal, de desenhar bolinha. Né? Deixa eu ver se não tem mais alguma pergunta importante, Rê. Passa o link do Bike Kids. Eu vou sair daqui e vou para o Bike Kids. Então vai lá, Rê. A gente Não, mas combina. ó, acho que a gente ficaria mais 2 lives aqui. Mas isso daí que é bacana. A gente terminou, aprendemos muitos movimentos. Eu acho que se a gente rever esse vídeo, anota, né, no papel o jeito que você lembrar os movimentos e façam esses, né, Lara? Eu acho que Isso. isso daí já vai ser muito bom. E aí a gente vai fazer mais live com a Lara, vocês vão seguir a Lara. E aí, gente, o corpo de vocês vai ser por movimento. A gente vai pedalar até os 90, 100. Eu brinco que 110, mas as pessoas olham estranho para mim, daí eu parei de falar esse número. Mas
Então tá bom. Rê, muito obrigado pelo Clara, convite. obrigada a Fiquei você super de feliz. coração, foi muito boa. Já estou Obrigada. enxergando um universo de possibilidades aí, a Que bom, nossa que bom. parceria aí entre a gente, viu? Legal. Obrigada de coração. Um beijo, bom final de semana. Boa outra live para você. Obrigada, é a Manda um turminha beijo do pro Feed. Ricardo. Depois me fala, eu preciso perguntar dele, tá? Tá, Beijo. brigadão, beijo. Imagina, tchau. Gente, super obrigada. Obrigada de ter Obrigada, brincado com pessoal. a gente. Obrigada, família inteira. Amigos. Eba! Valeu, gente. Tchau. Beijo.